eu começar com uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta muito direta. E a verdade é que essa pergunta ela precisa de resposta, tá? E é o seguinte: você protege a sua casa ou você apenas mora dentro dela? Você vai entender do que eu estou falando. Sabe por quê? Porque muitos homens eles pensam que proteger é apenas ter força física, né? Ir para academia, ficar grandão, fortão e pronto. Ninguém vai mexer com a minha família. Pensam que proteger é estar disposto a brigar se alguém invadir a casa, se alguém ameaçar a esposa, se alguém mexer com os filhos. É claro que existe uma dimensão física de proteção. Não estamos negando isso. Nós precisamos estar prontos, preparados para uma proteção física. Sim, eu concordo. Um homem, ele precisa ter coragem para defender aquilo que Deus colocou sobre os seus cuidados. Disso a gente não tem como negar, não, certo? Porque talvez ninguém tenha ah, invadido a sua casa pela porta, só que talvez muita coisa entrou na sua casa sem você ter percebido. Sabe do que eu estou falando? Se a ideia de proteção para simplesmente nessa questão física, ela ainda é muito rasa. Você pode ser todo grandão, fortão, ser, sei lá, tanto em saber lutar e ter, né, esperto em luta ou coisa assim, saber atirar, não sei lá. Você diz, pronto, ninguém vai mexer com minha família. Mas se a ideia de proteção para nessa área física apenas, ela é ainda muito rasa. Sabe por quê? Porque eu disse a você, porque talvez ninguém tenha de fato invadido a sua casa, ou ninguém está louco demais para invadir a sua casa, vendo você que é um bom em luta e tal. Ninguém vai fazer isso e vai invadir a sua casa pela porta da frente. Mas eu te digo, talvez, que muita coisa já entrou. Sabe por onde? Pela tela. Pela tela. Do computador, do celular, da televisão. Pela tela. Talvez ninguém tenha ameaçado a sua esposa fisicamente, mas as suas palavras têm ferido a alma dela. Talvez ninguém tenha atacado seus filhos na rua, mas você está deixando que outros ambientes formem o coração deles. Talvez você esteja pronto para proteger a sua casa de um ladrão, mas não esteja pronto para proteger a sua casa da frieza espiritual que você leva consigo, da desordem emocional que você leva consigo, da negligência financeira, da pornografia, da ira, da ausência e da falta de direção. Hoje é o dia 11 de 21 dias de guerra pela reconstrução masculina e o tema é proteger é mais do que força física. Beleza? Estamos juntos nesse tema aqui, certo? Deixa eu só confirmar uma coisa comigo aqui. E para a gente ir para o vídeo, certo? Eu vou só baixar uma coisa aqui. Para a gente ir para o conteúdo, eu vou te pedir aquilo que eu já te peço sempre. Se esse vídeo aqui, certo? Se esse conteúdo, se essa série ela está fazendo efeito na sua vida, faz o seguinte, certo? Manda esse vídeo para mais homens, certo? Compartilha esse conteúdo, se inscreve no canal, isso ajuda demais a gente espalhar mais essa mensagem. Nós estamos com meta de chegar aos 1.000 inscritos, então você nos ajuda bastante com isso. Dá teu like por aí, certo? Deixa o teu comentário, eu quero ouvir você. Sem mais delongas, vamos para o conteúdo de hoje. A primeira coisa eu quero ver com você a visão limitada de proteger que muitas vezes nós temos, certo? Muitos homens têm uma visão muito pequena de proteção. Para eles, proteger é algo quase sempre físico, como já falamos, né? É lutar, é defender, é reagir, é impedir um ataque externo. Mas o problema é que a maioria, ou, a- as maiores ameaças contra uma casa, contra um lar, contra uma família, sempre chegam sem barulho. Sempre elas chegam assim,
um grande, né, um grande cartaz dizendo eu vou destruir a sua casa. Algumas elas chegam praticamente em silêncio, ninguém percebe. Entra muitas das vezes como distração, essas ameaças, elas entram como um conteúdo aparentemente inofensivo, um filme talvez que você assistiu. Entra talvez com uma rotina sem Deus, entram como um cansaço não tratado, como talvez dívidas escondidas que nos levamos, entra talvez como conversas que esfriam o casamento, entra talvez como irritação acumulada e até como filhos sendo formados mais pela internet do que pelo próprio pai. E aqui está o ponto deste vídeo, daquilo que nós estamos tratando aqui. Não adianta o homem querer parecer forte diante dos perigos externos se ele é passivo diante das ameaças internas. O homem ele pode até ser fisicamente forte, mas se não discerne o que está enfraquecendo a sua casa por dentro, ele está falhando na proteção. Então, essa é, como eu disse a vocês, a limitação da proteção. Não se iluda com isso. Não se iluda. O fato de você ser forte e saber lutar, ir para academia, ter um corpo, não sei o quê, isso simplesmente te torna um homem massa, um homem, né, legal. Mas não necessariamente no homem que você deveria ser. Você conseguiu me entender? Se sim, já vai, escreve aqui nos comentários, tá certo? E vou passar logo para o próximo ponto, que é, vamos tratar sobre proteger, na verdade, é guardar o ambiente. Então, entenda, a palavra proteger, ela precisa ser entendida de forma muito mais ampla, certo? Proteger é guardar. Guardar o quê? O que você está guardando? Você está guardando o ambiente, você está guardando a paz, guardar a direção, guardar a pureza, guardar a confiança, guardar a fé, guardar o coração da casa. E isso, homem, isso não significa controlar tudo de forma autoritária. Proteger, biblicamente, não é um controle neurótico. Não é homem virar fiscal da esposa e o pai governar a casa pelo medo. Não é criar um ambiente pesado, duro, sufocante para todo mundo, onde todos pisam talvez em ovos. Não é isso. Não é isso. Isso não é proteger. Isso é insegurança, talvez com aparência de autoridade. A proteção bíblica, ela é diferente. A proteção bíblica tem a ver com presença madura, tem a ver com discernimento, serviço, vigilância, é liderar pelo exemplo, é disposição de agir antes que a caça adoeça. Isso é proteger. Então, proteger, em outras palavras, é guardar o ambiente, certo? Então vamos para o próximo ponto, onde nós vamos tratar sobre as 6 áreas que o homem precisa proteger. E eu vou te dar algumas delas aqui, como eu disse, 6 delas. E a primeira, proteger espiritualmente. O homem ele precisa proteger a sensibilidade espiritual da casa. É assim que funciona. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Ok, estamos tudo bem com o tempo, estamos tudo bem com a gravação. Então, já mais uma vez eu te peço, para continuar, antes de continuarmos, te peço, se você não se inscreveu, se inscreva, por favor. É tão fácil, tá certo? Deixa o teu like aqui também, deixa o teu comentário, é muito fácil. Isso ajuda a espalhar essa mensagem, tá bom? Então, a primeira, o homem precisa proteger a sensibilidade espiritual da casa. Não estou dizendo que ele precisa transformar a casa dele em um culto formal todos os dias, não é isso. Mas ele precisa ser exemplo de buscar por Deus. A casa precisa perceber que Deus não é um detalhe na vida dele, daquele homem, mas que Deus é o centro. O homem protege espiritualmente quando ora, quando se arrepende, quando pede perdão, quando lê a palavra, quando conduz a família à presença de Deus, mesmo de forma muito simples. Um homem espiritualmente desligado, ele vai deixar a sua casa vulnerável. Então, essa é a primeira fase da proteção, talvez. A outra, ele precisa proteger emocionalmente. Tem homem que diz: eu protejo a minha família, mas dentro de casa, ele talvez seja a maior fonte de tensão. Todo mundo sabe quando ele chegou. Todo mundo, todo mundo teme
o seu tom de voz. Todo mundo evita determinados assuntos, talvez. Todo mundo precisa pensar com cuidado para não provocar uma explosão. Isso não é proteger, gente. Se quando você entra em casa, o ambiente fica mais pesado, sua presença, talvez ela precisa ser tratada mesmo. Porque o homem bíblico, ele não é um homem explosivo. Ele pode ser firme, mas não precisa ser descontrolado. Ele pode corrigir, mas não precisa humilhar. Ele pode liderar, mas não precisa ferir. Então, essa é a segunda camada da proteção, emocionalmente. Terceiro, ele precisa proteger moralmente. Um homem protege moralmente quando ele vigia o que entra na própria mente e na sua casa. Talvez pornografia. Pornografia não é assunto privado, não, gente. Ela afeta o olhar, afeta o desejo, afeta a relação com a esposa, afeta a pureza do homem, afeta o padrão de comparação. Um homem que consome impureza escondido está abrindo um portal dentro da própria casa, mesmo que ninguém saiba ainda. Isso não acontece só com pornografia, não. Acontece com conversas, com perfis que você segue, com conteúdos que você assiste, com ambientes onde você anda, com amizades, com a própria linguagem. Proteger moralmente é perguntar: isso fortalece ou enfraquece o tipo de homem que Deus me chamou para ser? Número 4, o homem precisa proteger a área financeira. Proteger também envolve finanças, homem. Entenda disso. Envolve finanças. Não estou dizendo que todo homem precisa ser rico, seria ótimo, mas não precisa. Mas todo homem, ele precisa ser responsável. Dívida escondida, na verdade, é falta de proteção. Desorganização constante é falta de proteção. Gastar sem pensar no impacto sobre a família é falta de proteção. Gente, eu senti isso na pele por muito tempo. Não olhar para os números porque dá medo de alguma forma, é falta de proteção. Proteger financeiramente é trazer clareza para aquilo que sustenta a família. É saber quanto entra, quanto sai, o que precisa ser cortado, o que precisa ser planejado, o que precisa ser reconstruído. A família não precisa de um homem que finge que está tudo bem. Precisa de um homem que encara a realidade. Número 5, um homem precisa proteger os filhos. Os filhos não são protegidos apenas quando você impede que alguém faça mal a eles na rua, na escola, em qualquer outro canto. Eles também precisam ser protegidos de uma forma, na verdade, de uma formação sem pai. Está entendendo? Protegidos da ausência emocional, protegidos da tela sem limite, protegidos da falta de instrução. Eles precisam ser protegidos de crescer sem referência masculina saudável. Pai, escuta com muita atenção. Seus filhos estão sendo formados. A questão é, por quem? É você? É a escola? É o líder aqui? É o líder lá? Quem que está formando os seus filhos? Essa é a sua responsabilidade, pai. Será que está sendo formados pela presença, pela sua presença ou pela internet? Pela sua instrução ou pelos próprios algoritmos onde eles estão? Pela sua fé ou pelo ambiente externo onde eles se encontram? Se o pai não forma, outros ambientes vão formá-lo. E número 6, o homem precisa proteger o casamento. Casamentos precisam ser protegidos. Não apenas de traição, mas da distância, do silêncio, da rotina sem conversa, da falta de carinho, talvez da dureza ou da ausência de alguma forma, da indiferença até. Tem homem que nunca traiu fisicamente. Mas sabe de uma coisa? Talvez você tenha abandonado emocionalmente. Tem homem que nunca saiu de casa,
mas deixou a esposa sozinha dentro do relacionamento. Proteger o casamento é cultivar presença, diálogo, escuta, perdão, arrependimento e serviço. A esposa não deveria viver implorando por uma liderança amorosa que o homem já deveria oferecer com maturidade isso, porque ele é homem. Então, talvez essas são as seis camadas, podemos dizer assim, onde o homem ele precisa proteger, certo? E aí nós entramos a falar brevemente sobre o erro do homem que protege fora e abandona dentro. O que que acontece? Aqui está talvez uma contradição muito séria. Alguns homens são muito preocupados com perigos externos, como já falamos, mas completamente descuidados com perigos internos. Querem defender a casa de ameaças muito visíveis, mas não percebem que a própria ira, talvez, a minha própria ira, começa a ameaçar a paz da casa. Querem proteger os filhos, ou a esposa, talvez, dos outros homens, mas não protegem o coração dela, da própria frieza. Querem proteger os filhos do mundo, mas deixam o celular criar os filhos dentro do quarto. Querem proteger a honra da família, mas vivem sem integridade no segredo. Isso precisa ser confrontado, porque proteção não é posse. Não é posse. Proteção é responsabilidade prática. É possível um homem parecer protetor por fora, mas ser negligente por dentro. E esse é um grande erro que muitos cometemos. Como é que nós podemos proteger, ou começar a proteger de verdade? Eu vou te dar algumas coisas práticas, certo? De como um homem de fato começaria a proteger de verdade. Primeiro, faça uma auditoria do ambiente. Pergunte-se: o que está entrando na minha casa? O que tipo de conteúdo está formando meus filhos? Que conversas estão sendo evitadas no meu casamento? Que tensão eu mesmo estou produzindo na minha esposa, nos meus filhos? Que pecado eu estou escondendo? Que área financeira está sendo negligenciada? Sabe por quê? Porque sem diagnóstico não existe proteção. Você não vai saber onde que você precisa, talvez, parar e dar mais atenção. Segundo, você precisa assumir uma área concreta. Não tente mudar tudo de um dia para o outro. Escolha uma área. Pode ser a área espiritual, as finanças, os filhos, casamento, o celular, a rotina, o corpo, não sei, a pureza. Escolha uma área e diga: a partir de hoje, eu vou começar a proteger isso com muita mais seriedade. Você vai agir, certo? E número 3, você precisa proteger. A... Proteger não é decidir tudo sozinho. No número 3, nós vamos falar sobre conversa. Você precisa conversar. Se você é casado, sente com sua esposa e pergunte: onde você sente que a nossa casa está mais vulnerável? Que peso você tem carregado sozinha até aqui? O que eu preciso assumir melhor como homem que eu sou? Essa conversa pode ser desconfortável, acredito que sim, mas homem maduro não foge da verdade. Número 4, você cria limites. Proteger exige limites. Limites de tela, limite de gasto, de amizades, limites com horários, limites com conteúdos, limites com impulsos. Um homem se limite, ele não protege. Ele apenas reage depois que o dano ele tem acontecido. Então, você precisa criar limites. Número 5, você precisa entrar em um ambiente. Sabe por quê? Porque sozinho você vai justificar a sua negligência. Mas no ambiente certo, você será confrontado. É por isso que eu falo tanto do Manada Clube. Porque aquilo que eu digo para vocês, conteúdo ele desperta, mas um ambiente ele sustenta. E o Manada Clube, gente, ele existe para homens que não querem apenas ouvir sobre identidade, sobre função e postura, mas querem caminhar com outros homens, prestando contas,
recebendo direção, assumindo responsabilidades na prática, certo? Por isso que nós falamos sobre ambiente. E a tarefa prática para hoje, nesse dia 11, responda no seu papel, no seu caderno aí, é o seguinte: que área da minha casa ou da minha vida está vulnerável hoje? Essa vulnerabilidade que eu achei, existe por ataque externo ou por negligência minha? E número 3, quem está sendo afetado por isso? Número 4, que limite eu preciso estabelecer agora? E número 5, que atitude concreta eu vou tomar nas próximas 24 horas? Não escolha algo genérico, tá certo? Escolha algo muito real. Pode ser, como eu disse, bloquear talvez um conteúdo, conversas com sua esposa, estabelecer horários de celular, organizar talvez uma planilha financeira, orar com seus filhos, não sei. Escolha algo muito concreto. Então, homem, entenda o seguinte: proteger é mais do que força física. Se você é homem forte, grandão, parabéns para você. Muito bom. Você cuidou muito bem do seu corpo, você tem um físico incrível, isso pode ser admiração para muitos, mas isso não te faz homem. Isso não te faz homem. Se você estiver deixando o seu papel de proteger a sua família, não só das questões físicas, mas das questões invisíveis. Me entendeu? Proteger é guardar aquilo que Deus confiou a você. Sua casa, sua esposa, seus filhos, sua mente, certo? Sua pureza, seu ambiente, a sua fé, a sua palavra. Não seja homem que só reage quando o dano já aconteceu. Seja um homem que vigia, que discerne, que serve, que lidera e guarda. Sabe por quê? Porque proteger não é controlar tudo. Não é, nunca foi. Proteger é assumir responsabilidade com firmeza e maturidade. Então se lembre, esse aqui é o dia 11 de 21 dias de guerra pela reconstrução masculina. Amanhã nós vamos falar sobre outro tema fundamental e é liderar, não é controlar, tá certo? Se este vídeo de alguma forma te ajudou, mexeu com sua vida, já se lembra, se inscreve nesse canal, compartilha esse conteúdo, certo? Deixa o teu comentário e mais uma vez, eu sou Christian Sevidiano e aqui a masculinidade é medida com a régua de Cristo. Até mais.